Olá a todos, esse é o nosso QuintaCast e hoje teremos como tema Missões Urbanas. Tenho aqui um grande amigo de longa data e o Felipe também da igreja, que é missionário aqui na Quinta Igreja. Célio, seja bem-vindo e que você possa possa compartilhar as suas histórias. E eu conheço algumas e eu estou muito entusiasmado com esse nosso encontro de hoje. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado, Rodrigo. Felipe está aqui. É uma alegria, né? Reencontrar e relembrar de algumas histórias, né? E quem é apaixonado por missões urbanas, hoje é o dia, né? A gente vai falar muita coisa legal e a expectativa, né, que a gente tem para a igreja, né? Como que Deus vê a cidade, né? Isso é missão urbana. Legal. Felipe, Felipe está aí a ponto de partir para a Europa, está lá na Espanha. Como é que está hoje, Felipe? Como é que você está? Como é que está o coração aí para embarcar nessa viagem? Eu estou bem, né? Prazer estar aqui de novo, QuintaCast, podcast da minha igreja, da nossa igreja. Tá aqui com o Célio, referência aí, né, em missões urbanas, a gente acompanha o trabalho dele no Instagram aí, hoje tendo o privilégio de conhecer pessoalmente. E a expectativa é a melhor, né? A expectativa é de realmente alcançar a nação, a cultura, não simplesmente estar lá por estar, né? É levar realmente Jesus àquele povo e revelar Cristo nas cidades, revelar Cristo aos povos, às culturas, é isso aí. Então, firmes, eu e a Amanda, a expectativa, assim que Deus providenciar nossos vias, vamos arpar, que a gente já está passando de tempo aqui já. Show de bola. Bom, Célio, eu conheci você em Belo Horizonte, se eu não me engano, 2011 ou 2012, né? Mas eu já admirava muito o trabalho da Jocum. Eu sou da época 97, 98, quando a Jocum tinha uma casa em Belo Horizonte que acolhia crianças soro positivo. Exatamente. E assim, a Jocum tinha vários trabalhos de referência em BH. Tinha um trabalho em parceria com a Igreja Batista Central, né, de recolher os menores de rua. E assim, foi um tempo muito intenso. Aí nós nos encontramos porque eu iniciei, muitos anos atrás, uma pista de skate, um lugar muito louco que a igreja me permitiu construir. E depois fiquei um tempo fora de Belo Horizonte, quando eu voltei, essa turma de skate me procurou para voltar a fazer esse trabalho. Aí nós encontramos, estava acabando de chegar da Suíça. E a minha pergunta é, quantos países, Sérgio, Sérgio, quais foram os lugares que você já passou e daquele tempo de BH para cá? Cara, eu morei muito tempo na Suíça, né? A minha base principal ali era Genebra, mas a gente rodou muito ali, né? Espanha, morei também na Espanha, estava falando com o Felipe. Mas eu rodei muito, né? Recentemente eu tive a minha ideia agora é a América Latina, né? Bolívia, Colômbia, mas eu rodei muito, África, cara, muita coisa. É muita história para contar, né? E como é que foi o seu retorno da Suíça para o Brasil e desse tempo que nós nos conhecemos, né? Campeonato de skate, entregando Bíblia, evangelizando uma galera de skatistas. E como é que foi esse tempo de lá para cá? Então, 2008, 2007, me parece, se não me falha a memória, eu estava em Belo Horizonte, a gente estava dentro de uma comunidade carente ali, trabalhando, e eu falei, cara, eu vou para a Suíça pegar minhas coisas e voltar. Que negócio, né? Cheguei lá, cara, os caras perguntam, o que tem na Suíça? Eu falei, não tem poeira, mano. Então, assim, aí em 2008 a gente fez a turnê do POD, e foi um tempo bacana, volto para a Suíça, retorno para Belo Horizonte, eu tive uma palavra ali, realmente, entrei dentro de uma igreja, um pastor que eu não conhecia, ele falou assim, seu tempo aqui acabou. Aí dali eu entendi que era voltar para as bases, né? E até então, desde então, eu fui passei em algumas cidades, iniciado alguns trabalhos urbanos, né? Que eu acredito muito que a igreja para fora, a eclésia, né? A igreja mudou também, o mundo mudou, então a nossa realidade, nossa perspectiva também mudou, né, Rodrigo?
Então, como que a gente vai trabalhar? A pergunta é como que a gente vai trabalhar missões urbanas a partir do pós-pandemia, né? Então, esse laboratório a gente tem feito e tem sido bacana. Então, assim, como que a gente vai alcançar essa geração que ninguém está alcançando, né? Essa geração do trap, né? Você vai em São Paulo ali, o mundo do skate, né? A última eleição, eu estava lá na Pedreira, no Morro do Papagaio, um amigo meu que foi candidato a vereador, ele é um cara bem bacana, faz um trabalho excelente. Ele falou, Célio, eu vou fazer um podcast, eu fui fazer uma live, eu não tinha essa onda, não estava no boom ainda não. Fazer uma live com um menino que rap, trap daqui. Eu falei assim, trap, não sabia o que era trap, brasileiro. O menino chamou 1,5 milhão de seguidores. Eu falei assim, quem que é esse menino? Nunca tinha visto falar. Aí eu comecei a fazer essa pesquisa de campo desse mundo, né? Pô, tinha um tal do Caveirinha lá, tinha 4 milhões. E aí, cara, como que a gente vai alcançar essa geração que a gente nem sabia que estava acontecendo? Então é essa perspectiva, Rodrigo. Né? Então eu acredito muito na arte hoje, né? Como meio de evangelismo, né? Mas uma arte bem profissional, o esporte, né? Você sabe bem disso, a gente vai estar falando sobre isso, e o relacionamento, né? Então essa é a chave para alcançar a nossa geração agora. Então, Célio, mas assim, na época que nós começamos o Planet Youth, depois veio o trabalho com skatistas, o pessoal do Slackline, o pessoal do BMX, patins e tal, era o evangelismo através do esporte. Certo. Só que são tribos muito consolidadas. A tribo do rap, a tribo do rock and roll, a tribo do esporte radical. Eles têm uma cultura muito consolidada, um esporte muito consolidado, uma moda muito consolidada. E acabou que chegou num determinado momento que a gente estava do esporte para o esporte, não do esporte para o evangelho. Aonde eu esfriei e falei, cara, eu estou pulando fora porque perdeu muito sentido. Isso antes da pandemia. Certo. O que aconteceu depois da pandemia? 2 anos de pandemia no Brasil, a juventude se transformou, as tribos foram fragmentadas ainda mais. E o que transformou? O que virou isso hoje? Eu acho que o maior efeito ali para mim, o maior desafio pós-pandemia, cara, foi a política, né? Cara, assim, a primeira eleição ali do 2000, Bolsonaro foi quando ali? 2018. Né? 2018, aquele já começou um racha, né? De uma polarização. Então, assim, ficou difícil entrar nas faculdades, se você não tiver um diálogo. E aí veio a pandemia, e hoje a gente tem a mídia social, né? As redes sociais, o TikTok, enfim. E é uma tribo fragmentada. Então, como que a gente vai... Primeiro a gente tem que falar a língua deles, né? Porque é uma tribo que fala a mesma língua, escuta a mesma música, né? Você pode ir no Japão, eles estão falando a mesma língua, cara, escutando o mesmo som, usando a mesma roupa, né? E a minha oração é que a gente possa ter comunidades de fé realmente que abraça essas tribos urbanas fragmentadas. Né? Quando a gente fala de missões urbanas, o que a gente fala? Que primeira coisa vem na nossa cabeça? População de rua. Né? A população de rua já é outro departamento, né? Assistência social, e a igreja ela tem trabalhado muito com êxito muito forte ali, né? A gente vê hoje a Missão Sena, a SP Invisível, as secretarias, né, dentro do próprio governo, cada cidade tem preparado para isso. Mas eu vejo que a necessidade hoje é falar a língua dessa juventude. E será se a gente está disposto a abrir mão de alguns conceitos, Rodrigo, para a gente alcançar essa geração? Cara, a cada 40 segundos alguém suicida, mano. Né? E depressão. Quantas crianças estão depressivas? Quando falando criança, adolescente, né? Dentro de um condomínio,
de um condomínio fechado. Né? Porque quando a gente fala de missões, a gente fala dos pobres dos mais pobres. Não, a gente está falando de classe média alta, São né? todos que vivem na cidade. Exatamente. Então, dentro de um condomínio, quantas garotas que não têm um corpo perfeito, né? Viciada em remédio. Né? Se vai dentro de uma faculdade, as pessoas são depressivas. Né? Se você vai dentro de um hospital, os médicos estão ansiosos. À base de remédio, né? E sem falar o suicídio, né? Que hoje para mim, a maior pandemia hoje é o suicídio, né? Então, o nosso desafio é esse, né? É como a igreja pode alcançar essa geração, né? Como a gente pode contextualizar, né? Não estou falando quando a gente fala de contextualizar o evangelho, é a Bíblia, não, né? Mas a nossa maneira, porque na década de 90 a gente começou ali as tribos urbanas, né? Rock and roll, tudo aquilo ali. E o mundo mudou, né? A gente alcançou aqui. E como que a gente vai alcançar essa galera agora? Será que a gente está... E eu acredito também, Rodrigo, que hoje a gente vive... acredito que hoje essa geração é mais religiosa do que o nosso tempo. Né? Os meninos são muito religiosos, né? Então a gente precisa discipular essa geração para discipular a outra geração, alcançar uma geração. E crentes maduros, né? Sem falar na sexualidade hoje, né? Hoje tem essa treta aí. E como que a gente, se entrar uma família com a criança transgênero, como que a gente vai, na igreja, como que a gente vai acolher? Será que a gente tem discipulador, pessoas maduras, psicólogos, realmente querendo envolver com esse tipo de situação? Então essa é uma questão que pega hoje, né, a sexualidade também. Então, como que você vê, Felipe, essa questão do evangelismo hoje na cidade? Porque é igual a gente está falando aqui. É claro, notório que nós estamos muito fragmentados. São vários segmentos, porque antigamente eram poucos e já eram difíceis. Agora hoje são milhares de segmentos. Agora a ideia é como você se vê. Né? A minha identidade é o que eu quero ser e não o que eu sou de verdade, mas eu escolhi ser isso, aquilo e tal. Como é que você vê essa abordagem hoje? Porque o que chega na igreja é o camarada que, tipo assim, o pai ou a mãe, ou vem de um lar evangélico, estava aí doidão, mas agora ele foi regado lá atrás com o evangelho. Mas tem uma turma que o pai já era doidão, a mãe já não era muito legal, e essa turma toda, cara, já nasce numa piração muito grande. E não estou falando de gente assim que é doidão na aparência, não. Já vem desde uma geração para trás com várias situações que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com nada. Como é que você vê a abordagem dessa turma hoje? Porque é uma turma que se esconde através de um estereotipo certinho. Cabelo, brinco, roupa, tudo. Não parece que o cara é piradaço. Mas tem uma turma em várias classes sociais que não se ajusta mais. Como é que você enxerga isso aí? Eu acho que o que o Célio falou sobre contextualização, a gente tem que trazer um negócio de cultura, né? Acho que se perdeu muito a percepção do que é cultura e de entender as culturas. Dentro do contexto urbano, a gente está falando de várias culturas que são formadas através de um nicho. Mas a gente, acho que por muitos anos, apesar de ser mais novo, a gente observava que era muito através de uma forma. Então a gente pegava a forma daquela tribo e tentava trazer o evangelho. Hoje não se fala mais de forma, né? É o que você falou, o cara tem o estereótipo de boa, mas a mentalidade dele é doidona. Por que é isso? É sobre identidade. A gente tem perdido talvez essa perspectiva de tratar primeiro a forma e depois a identidade. Enquanto a gente começar a tratar a identidade primeiro, depois a forma. Porque quando a gente trata a identidade, a gente está tratando o indivíduo. A gente não está tratando mais o nicho, a tribo em si. E hoje não tem mais quem escuta só pagode. Não existe só o pagodeiro. Não existe só o trapper. Não existe só o cara do rap. Não, o cara escuta pagode, ele vai numa festa de sertanejo,
ele no dia a dia dele ele escuta um rap, às vezes ele escuta um trap, e aí? Então, como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que é a partir da perspectiva primeiro da identidade, do quem? Do indivíduo. Trazer uma noção de pertencimento. Porque o que atrai os jovens hoje, falando como um jovem de 30 anos, e observando, já estive lá, é que eles não vão simplesmente, parece redundante pela forma, mas é pelo senso de pertencimento. Então eu me identifico com a identidade daquele movimento e vou fazer parte daquilo. Então, mas a partir dessa premissa, então nós não poderíamos, usar uma palavra aqui, reprimir o cara que chega, tatuadão, doidão, com algumas, entre aspas, esquisitices, a menino, cara, porque esse cara faz parte de uma tribo e só ele acessa essa tribo porque as pessoas o conhecem. Então chega na igreja, a gente quer que o cara abandona tudo isso, e aí a gente tem todo mundo igual. Isso. Aí o cara não tem mais a identidade daquela tribo ali. Isso. Ele corta todos, o cara corta todos os laços, todas as pontes e acabou. A conexão que a gente tinha ali dentro daquela tribo já era, é isso? Acho que a gente tem confundido unidade com uniformidade. Então quando o cara vem para a igreja, a gente quer mudar, trazer uma uniformidade para todos nós. Só que a gente esqueceu que o corpo é de vários membros. E cada membro tem sua característica específica. Então, a gente fala de unidade, a gente não está falando sobre formas de todo mundo ser igual, mas dentro da forma que ele está, como que ele se encaixa no corpo. Então, já trazendo uma resposta talvez para esse tempo nosso, quem melhor para acessar esses nichos, essas tribos, do que o próprio jovem que já está dentro dessa tribo. Então, quando ele vem para a igreja, em vez da gente querer transformá-lo na forma, a gente transforma na mente, na metanoia, no entendimento e na identidade, onde a forma permanece aquela. Então ele vai acessar os seus amigos que já estavam ali, são do seu nicho, ouvem as mesmas músicas, têm a mesma forma física, exterior, tatuagem, tudo, mas ele começa a trazer redenção. Ele começa a mostrar que é possível eu ser um cristão que ouve trap. Por exemplo, em Curitiba tem um rapper que chama Kamikan. Ele é um rapper cristão. Se você ouvir a qualidade da música dele e da letra, você fala, cara, quem melhor para acessar o meio do rap do que esse próprio cara que é do rap? Então, mas aí olha pra você ver que louco. A gente tem referenciais como esse. Eu lembro na época do skate, o Christian Rossoy, que é um skatista crente, anda pra caramba, rivalizava ali com a lenda do skate, né? Pô, esqueci o nome dele aqui agora, mas ele Tony Hawk. Ele rivalizava com o Tony Hawk, mas o Christian Rossoy, o cara criou o Christian Air, que é uma manobra de skate, e ele é, né, tá vivo, um cara muito cristão. Aí pode ser daquilo que você falou, o tipo de discipulado que a gente está fazendo com a galera hoje, o que você pensa? Então, mas tem o Christian Rossoy, o Ed Ogueira, tem um monte de gente ali, né? E Ogueira também, hoje é crente, é cria do Rossoy. Mas Estados Unidos é diferente, né? Ele tem as comunidades, ele já é preparada para alcançar aquela tribo urbana ali. E no Brasil a gente não tem uma igreja, uma skate church, por exemplo. Não, mas né? você tinha, por exemplo, teve uma época que a bola de neve no surf e depois no skate, igual o Tarobinha que nós levamos lá naquele campeonato. Tarobinha tinha essa pegada, né? Mas isso não tinha que ter em toda a igreja a consciência, isso aí que o Felipe falou, que para nós alcançarmos a galera, nós vamos ter que ter pessoas que vêm, preparam as pessoas, discipulam as pessoas e elas vão de novo lá. Ou arrancam ela daquela comunidade. Não, exatamente, mas a gente precisa entender que a gente precisa investir. E investir é pôr a mão no bolso, né? É o que a gente não quer. Né? A gente tem trabalhado com missões há alguns anos e a gente vê o quê? Missionário sendo abandonado, né? Missionário de ponta sendo abandonado a igreja resolveu construir um elevador ou mudar todo o estofado. Então a gente precisa partir da nossa liderança e entender que a gente precisa alcançar essa galera aí. Eu fui pregar numa igreja, uma igreja pequena no leste, zona leste de São Paulo. Igreja bem bacana, o pastor me chamou e, falei de sexualidade, falei alguns temas, assim, para decorrer bem rápido, né?
e ele ia me levar de volta, né? Eu percebi que todo mundo ia embora, ficou ele, a esposa, o filho que era o baterista e o filho, outro filho que mexia no som, trabalhava com som, sonoplasta, né? E aquele menino tinha o quê? Tinha um problema de sexualidade. Cara, quando eu falei de sexualidade, o pastor mais não sabia, né? Quantos irmãos têm sofrido com isso, né? A sexualidade. Então a gente precisa entender, a gente precisa capacitar essa galera para fazer um discipulado correto, né? E hoje a gente tem o advento das megas igrejas, as igrejas de consumo, né? As igrejas menores estão defiando, né? Não bate de frente tanto financeiramente como, né? Hoje a gente precisa usar outros meios, né? E a gente tem esse advento das megas igrejas, a igreja de consumo. Então a gente precisa o quê? Criar pequenos grupos menores, específicos, sexualidade, skate, surf, não importa, para a gente discipular essa geração. E nos Estados Unidos tem vários ministérios, né? E qual que é a minha proposta? Trazer essa galera para cá, que a gente possa aprender, né? Como alcançar uma geração. Que você sabe bem que tem quantos mil skatistas, né? Milhões, né, no Brasil. Só milhões. Então, assim, somente esses caras vão usar o surf, né? Ano passado eu tive com um rapaz, ele falou assim, meu sonho é ir para a África. Eu falei, de qualquer um é para a África, né? Como que você esteve na África? E aí eu passei a noite, virei a noite com esse cara. Esse cara, ele é dono do... Ele fabrica, Rodrigo, 10 mil skates por mês. Ponto. Uhum. E o lance dele, cara, ele ama Jesus, mas é um suicida potencial. Ele só pensa em suicídio. E ele não consegue se relacionar. E eu percebi que isso aí é comum na juventude. Não, tem muita conheci, gente assim, cara. Eu conheci uma menina... Não é dinheiro, cara, não é nada, Essa semana... Cara, é muito louco. Uma menina que formou em cinema no FMG, conheço ela, mas nem imaginava, pelo estereotipo dela, toda certinha, toda arrumadinha. Cara, ela me compartilhou que ela tinha a data do suicídio dela. Uhum. E ela fez um cronograma e falava para o irmão mais novo, agora falta 2 anos, agora falta 1 ano e meio, agora falta 1 ano para me tirar a vida. Então, assim, eu olhando para ela, conversando, não tem nada a ver com a loucura. Aí você fala, cara, que sofrimento é esse? Eu perguntei, mas o que te levou a pensar assim? Ela, de 26 anos, moça bonita, saudável, vazio. Minha vida não tinha propósito, minha vida não tinha sentido. E ela disse para mim, o que aconteceu? Não, um dia meu pai chegou para mim e perguntou para mim assim, filha, você tem algum problema? Ela desabrochou, eu falei, tenho. Minha vida não tem sentido. Formando em cinema lá na FMG e tal, uma vida boa, uma menina toda bem cuidada. E ela falou, daquele dia o pai dela falou assim, filho, vamos fazer o seguinte, vamos para a igreja. O tio dela é pastor, vamos para a igreja nós dois? Vamos. 2 anos de convertida, a vida mudou completamente. Aí eu fiquei pensando, poxa, o pai dela, não crente, que abriu o cadeado. Como que tantas pessoas crentes na família, igreja, nós, estamos atravessando, relacionando com pessoas que aparentemente servem. Eu acho que a nossa agenda está muito lotada, cara. A gente esqueceu do outro, né? Esqueceu de Jesus, ele se manifesta no outro, né? Então a gente vive de aparência também, né? É muita festa, né, cara? Eu lembro, assim, uma passagem que eu gosto é quando a família de Jesus estava indo para Jerusalém e aí tava, várias bandas tocando, pista de skate, cadê Jesus? Eles se perderam numa festa, cara. Né? E Jesus estava onde? Estava no templo. Então, muitas vezes, Rodrigo, nós como igreja, a gente se perde na nossa agenda, nos nossos congressos, nas nossas festas, porque a gente quer encher a igreja, mas a gente não quer encher a vida da pessoa com o Espírito Santo. Né? Quanto tempo a gente perde com outra pessoa? Isso é raro, cara. Ir para o Starbucks tomar um café,
né? Hoje é horário. Então a gente precisa, e essa geração clama por isso. Eles estão pedindo socorro. Então eles precisam de alguém que escuta. Eu lembro que lá em Belo Horizonte eu nasci numa igreja lá. Cristo é resposta. E aí sempre, quando eu ia na igreja, desde pequeno, Cristo é resposta, resposta. E na adolescência, né, quando eu comecei a entender, eu falei, mas qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta se a gente não for ali sentar para escutar os caras? Sim. A gente estava fazendo evangelismo ali no centro de Belo Horizonte ali, cantando aquele negócio todo, adoração, né, acreditando que o avivamento vem pela música, né, e na verdade não vem. Mas apareceu 2 caras, começou a cantar, né, cantou as músicas, e aí começou a chorar, um amigo meu perto dele, falei, o que foi? Ele falou assim, por quê? Por que eu nasci assim? Os meninos, eles tinham problema na sexualidade, né? Eles não sabiam por que nasceram assim. A gente tem resposta? Então, se a gente tem resposta, cara, tá na hora da igreja ir pra rua. Né? O céu, né? A gente usa aquele muito termo, eu tenho um texto muito bacana sobre isso, o céu na terra, né? Pô, como que a gente faz? O culto foi o céu na terra, né? Tudo é o céu, mas o céu tem surdos? Então a gente tem mudos? Tem alguém necessitado? Então a gente usa esse termo pela metade, porque Deus, ele não quer invadir a igreja, ele quer invadir a terra. Então a gente é canal, tem que ser canal, discipular uma geração para ser canal para essas pessoas que estão sofrendo. A cada 40 minutos alguém suicida, cara. Né? A gente está vendo hoje, lançou agora nos Estados Unidos o filme, né, sobre tráfico humano, né? Southern Freedom. Quantas pessoas, quantas crianças são sequestradas, né? Cara, é inacreditável essa palavra. Né? Então, assim, a gente precisa falar sobre o tráfico humano. Né? A nossa equipe está ali em Maués agora, onde uma criança é vendida por $50. Então a gente precisa entender, a gente precisa falar sobre abuso sexual, a gente precisa falar sobre tráfico humano, a gente precisa falar sobre sexualidade, né? Depressão, mal do século. Né? Quantas pessoas tem dentro da nossa própria comunidade de fé, cara? Não, e agora a gente sabe que as pessoas estão ficando deprimidas no início da adolescência, crianças depressivas, tipo assim, é um negócio que lá vai. A igreja, eu acho que nós entramos num modelo de autopreservação. Eu acho, quando você fala de modelo, identidade modelo, eu acho que a gente, para preservar a igreja, a gente entra num sistema onde nós nos blindamos, então critica tudo. Nós criticamos a parte sexual, criticamos uso de entorpecente, bebida, os esportes que são muito loucos e tal. A gente se preserva para nos preservar enquanto comunidade, mas ao mesmo tempo a gente não cresce mais, não multiplica mais, paramos de alcançar. E eu acredito que se nós não alcançarmos a juventude desta época, a igreja corre um sério risco lá na frente de deixar de ter força para continuar caminhando. Acho que morrer não, a igreja é um projeto de Deus, esquece, vai permanecer. Mas força que a juventude tem para alcançar, para falar, para ir para a rua, nós lá vamos, porque nós vamos ficar na mão dos caras que não tem mais força. Eu vou ficar velho, se eu ficar velho. Eu acho assim, a gente falando isso nesse modelo, a gente criou um modelo onde a gente está mais preocupado em proteger nossos filhos do que está acontecendo lá fora, do que sentar, discipular e prepará-los para o que está lá fora, para ser resposta lá fora. Então a gente protege eles, começa a criar um domo sobre eles, um domo, né, de vidro, onde não, e começa a acusar, e quando a gente devia estar fazendo o quê? Ser geracional. O evangelho é geracional. A gente vai preparar, discipular, não para eles se esconderem. O que Jesus fala para os discípulos? Não peça que os tires do mundo, meus livros do mal. Jesus em João fala o quê? Eu peço que o Senhor, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. O que Jesus está falando? Eu sou geracional. O Pai me envia e eu agora envio eles. Geração. E a gente acaba que nessa proteção esquece da força do jovem.
Vamos pegar um exemplo, então, um cara muito geracional, Paulo. Timóteo, 17 a 19 anos, ele era pastor de uma igreja. Teve uma base, mas Paulo discipulou ele para quê? Para ele ser uma resposta. As duas, acho que talvez pregações de Paulo mais fortes para Timóteo é o quê? Sedes tu o padrão da congregação, sedes tu o padrão da igreja, e tu, porém, ou seja, você é referência na sua comunidade de fé, jovem, e além de ser referência na comunidade de fé, você é diferente que está lá sendo resposta para aqueles que estão lá fora. Então, Felipe, mas eu entendo a parada de geração, concordo, não discordo disso, mas eu sei que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, igual, por exemplo, né, a história do Christian Rossoi começa na cadeia. Foi preso, cumpriu pena. Eu lembro do Tarobinha contando o testemunho dele lá em BH com a gente. Aí eu podia falar ou você podia falar, mas na hora que o Tarobinha parou o skate todo e começou a contar a história dele, muito louco, viciado em pó, vou morrer e tal, aquela parada toda, e ele foi alcançado. Várias dessas conversões tinha uma mãe, nada a ver, de joelho clamando. Um dia, página de Bíblia, eu entrevistei, troquei ideia aqui com o pessoal de Gideões, as histórias mais loucas, os caras, não, traz mais Bíblia, que eu estou enrolando baseado com a folha da Bíblia. Não, vou te dar mais uma. E o cara consumindo a Bíblia dos Gideões, porque ele não era lendo não, era fumando maconha com a seda. Aí um dia o cara abriu, foi arrancar a folha e ele leu. Então assim, o Espírito Santo tem várias formas de agir. Concordo com a parada de relacional e tudo, mas eu sei que é o Espírito Santo que convence. O que me pira, trocando ideia com vocês, é o seguinte: nós temos que preparar uma geração, evangelizar, tem que ter um discipulado forte, diferenciado, bíblico, né? Bíblico. Mas como que fica, sério? A cabeça, a entrada, você que é um cara que rodou o mundo, eu vejo lá, desde aquela época, você no meio, só loucura. Eu falei, velho, como é que o sério faz? Toda mão tá no meio de loucura. E como é que entra nisso, sério? Como é que entra? Porque a referência ali já era. Pedreira Prado Lopes em BH, Carmo do Rio Claro. Chega lá essa hora, 7h44. É 1000 pessoas na rua, fumando pedra. Agora eu tive agora, você está falando de Pedreira Prado Lopes, né? Eu tive agora no complexo da Complexo Israel, cara. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ali. A parada de Lucas, são 3 comunidades enormes. É o traficante evangélico. O cara falou assim, Célio, vem pro complexo. Eu falei, beleza, me dá o telefone. Não, cara, você não pode entrar, não. Para no tal shopping aí que eu vou te buscar, que não é qualquer um que entra aqui, não. Então, beleza. Aí eu desci no shopping, ele foi me buscar, primeira barreira. Eu nunca vi tanto R15 na minha vida. E todo mundo crente. Todo mundo com... Então, assim, é só loucura, né? Depois a gente foi para o outro lado, que era o Comando Vermelho, não podia falar que eu estava na parada de Lucas e pisando em ovos, e daqui a pouco Central do Brasil, né? E é onde Jesus chama a gente, né, cara? Né? Não é onde que eu acredito que aonde precisa de mais luz, né? 10 minutos que a gente fica ali no complexo, cara, é Jesus agindo ali, né, cara? Então, e a minha felicidade, Rodrigo, é que tem irmãs e irmãos que amam Jesus naqueles lugares mais sinistros, né? Nos prostíbulos da vida, né? Cara, Vila Mimosa, aqui em São Paulo, tem o maior prostíbulo de céu aberto do mundo, cara. O negócio é muito louco. É um bairro. Aí tem casas que tem casa de família, gente. Né? Então, assim, a gente tem que chegar ali, cara. A gente tem que, em nome de Jesus, a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Né? Sair das 4 paredes, né? Eu lembro que na década de 90, todo lugar tinha um culto. Né? Tinha bandas, né? Tinha várias... Hoje, não mais. Então, a gente precisa até eles, né? Então, assim... ir para o complexo, toda hora no complexo,
você era parado. Você era parado ali, fuzil na tua cara. E ali você ia falar, cara, Jesus te ama, né, cara? E eu acredito na conversão daqueles meninos ali, né? Então a gente precisa estar naquele lugar ali. Então a minha ideia, cara, Felipe, é instigar essa geração a viver como Jesus. Amém. Né? A viver cara, eu estava na igreja uma outra vez, eu falei assim, cara, quem acredita que Jesus está voltando? A metade da igreja, mais da metade está. Então por que vocês estão comprando apartamento, estão fazendo faculdade? É proibido? Não. Né? Não é proibido você estar rico ou ter um apartamento, mas se Jesus estivesse voltando mesmo, a gente estava louco para alcançar mais vidas, cara. Né? O que a gente faz com nossas finanças? Né? Eu estava conversando semana passada com um amigo meu, o cara, 5, 6 anos ali no leste europeu, sem sustento para voltar para a obra. Né? E ali 420 mil pessoas para um missionário cristão. Então, assim, a necessidade é urgente, a missão é urgente. Então a gente precisa ir urgente, cara. Fala, Felipe. Falando sobre isso aí, vou dar um testemunho, né? Eu tive na Rua Vermelha, né? The Red Light Street, a rua mais famosa de prostituição do mundo, em Amsterdã. E aí a gente em contato com a base, no caso da Jocum lá, e eles fazem um trabalho com um órgão, uma ONG, que cuida dessas mulheres. 93% das mulheres daquela rua já sofreram algum tipo de abuso sexual ou físico. 97%. Os dados são muito controversos porque não tem como provar algumas coisas, mas estima-se de 60% a 70%. Gente, a cada 10 mulheres que estão ali, de 6 a 7, são frutos de tráfico sexual. Hoje o tráfico humano é o segundo maior tráfico do mundo. A estimativa é que nos próximos 10 a 20 anos ultrapassa o tráfico de drogas, tanto sexual quanto para órgãos. Existem culturas, vou mostrar o país, onde o órgão sexual é adorado como um deus e as crianças são vendidas e produzidas como uma mercadoria. E vamos ser sinceros, né, Célio? Acho que não falta pessoas que estão caminhando em vários nichos. Vamos dar um exemplo aqui, o Uberlândia. Ariovaldo Júnior, Guilherme Trança, skatista, Igreja Manifesto, Igreja Underground. Skatista, anda com os caras da rua, anda com skate há não sei quantos anos, o Trança, conheço ele. Não, o Trança, ele foi meu juiz aqui no teatro. Quando eu fiz um Game of Skate, o Trança foi meu juiz. Aí. Eu conheço a turma. A questão, acho que que às vezes eu fico assim, né? Eu tive um tempo muito grande. Eu tive experiência na pedreira durante 4 anos, buraco quente, né, cara, por causa do centro estudantil, no meu início. Nossa, foi pesado demais. Aí depois, Planet Youth, com pequenos grupos, com tudo. Eu cheguei e falei assim, cara, a igreja não dá suporte. A igreja não vai com você. Na hora que eu ver o metal, hip hop, os caras andando com a calça lá no meio das nádegas, aparecendo na cueca. Todo mundo rabiscado, todo mundo tatuado. A igreja, tipo assim, não, vamos assistir. Pô, que bonito, chegando naquela turma para o Planet, nós batizamos 50 jovens. Deu fruto, né? Da época lá, depois nós voltamos lá com o Encontro Radical, Taropim e companhia, também deu fruto. A igreja aplaude, não, que bênção, está sendo resgatado, mas a igreja não vai junto. Ou a gente se conforma que é um trabalho que você faz sozinho ou com poucos, para ir atrás do cara da sexualidade, do cara da droga, ou você para. No meu caso, a necessidade interna, eu falei, poxa, cara, eu tenho que ganhar gente para Cristo. Eu vou onde Deus me mandar. Mas eu cheguei no momento que eu falei, cara, não dou conta não. Tô pulando fora. Tem que dar uma recuada, claro. Porque senão, poxa, eu tenho todas as pressões, família e tal, e é difícil, porque a cultura ela vai te asfixiando também. E é aquele negócio. Sério, para a gente dar tá começando a vigília aqui na igreja e tal, para a gente dar aquela palavra assim, o que você falaria para o jovem hoje, para a igreja hoje,
de todo esse cenário de necessidades que a gente tem na própria cidade, tão perto da gente, nas universidades, em todos os lugares, o que você falaria para a igreja? Então, missão urbana é Deus olhando a cidade, né, como um todo. E como ele olha cada gueto, né? Quando eu falo gueto, é desde condomínio fechado até a população de rua, né? Então, a minha oração é que a igreja possa ser uma igreja missional, né? Que investe em missionários, investe em discipulado, financia essa galera que está querendo ir mesmo, né? Muitas vezes a gente trava para nós mesmos, mas a gente sabe que isso é para o reino, independente da denominação, independente de qual missão está indo. A minha oração é que essa galera, e eu tenho visto uma geração voltando para o evangelho, né? Para a palavra, buscando teologicamente as pessoas mais coerentes, né? E hoje a gente tem vários mestres, e eu acredito que a gente precisa ter mais workshops, escolas de missões, escolas de discipulado, mission business, falando de negócios, né? Uma geração, essa molecada hoje que tem a facilidade de fazer dinheiro na internet. Então a gente precisa alcançar essa molecada hoje para alcançar outra geração, né, cara? Se você não tem como ir, você tem como financiar, né? Então eu acredito que tá surgindo também os missionários dentro das próprias empresas, né? Então a gente precisa tentar sobre isso e falar mais sobre isso. E ter esses congressos, né, que era muito bom, hoje a gente não tem mais. Congresso de missões, onde a gente escuta a senhorinha que está lá no Albânia, mas também escuta um empresário que está fazendo missões dentro da sua empresa, né? Então a gente precisa voltar a isso aí. Legal demais. E aí, Felipe, o que você pensa aí que a igreja precisa urgente fazer? Eu acho que primeiro assim, se a gente ama Jesus, a gente tem que amar o que ele ama. Então a gente ama a missão dele e ama o irmão, o próximo. É simples. E se a gente quer que Jesus volte, né? Como a gente tem falado, a gente tem visto cantando sempre, Maranata, hora vem, nossa, Jesus está voltando, eu quero que Jesus volta logo. É simples, Mateus 24. Você fala assim, ó, e este evangelho será pregado a todas as nações, povos, culturas, etnias, e então, condicional, virá o quê? O fim. Então Jesus, ele é claro. Se a gente ama Jesus, a gente ama a missão dele e ama as pessoas. E se a gente ama e quer que Jesus volte, o reino se estabeleça, a gente precisa fazer o quê? Fazer missões. A gente precisa ser missional, a gente precisa amar os povos e as culturas e levar redenção. Porque só assim então virá o fim. E são somente estimativa de 3,8 bilhões de pessoas que nem sabem que Jesus morreu por elas, que estão ali esperando, que Jesus já está na cultura, Jesus já se manifestou ali, só precisa de alguém falar assim, ó, esse é Jesus, ele morreu por você. A gente precisa ter uma igreja que se desperte para fora, que desperte para a cultura, que se desperte para o outro, seja no contexto urbano, seja no contexto transcultural. Porque se a gente ficar aqui só dentro da igreja, a gente acha que a salvação, e aí para quem está nos ouvindo aí, o jovem ou até o adulto, a salvação nos dá é um direito. Não, a salvação nos desperta uma responsabilidade. Então a gente tem que pegar a salvação e nos despertar a responsabilidade da pregação do Evangelho. Poxa, galera, eu fiquei amarradão com esse papo. Por quê? Porque nós fizemos pouca coisa. Eu fiz muita pouca coisa nesses 28 anos de caminhada com Cristo. Levamos algumas pessoas a Cristo e eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de levar crianças aos mais velhos e gente certinha, gente doida, mas às vezes a gente acostuma num nicho, né? E estaciona e não vai atrás do doidão. E eu fico muito feliz, Célio, de reencontrá-lo. Nós seguimos em frente pela graça e pela misericórdia de Deus. A verdade é essa. Não é porque nós somos melhores, é a vocação com a graça e a misericórdia todos os dias nos sustentando. E nós somos praticamente da mesma geração, né?
E eu fico muito feliz de ter você aqui para dar essa palavra, para falar para nós e que a gente tenha outras oportunidades. Agora, faltou nesse bate-papo nosso as histórias. Ele veio... As histórias lendárias. Nossa, até a próxima, vamos fazer só de histórias. Nossa, meu Deus do céu, sério. Não dá para contar aquela da Jocu, não, do seu companheiro de quarto, não dá não, né? É muito louco, né? Agora, tem um tanto, né? Você me contou vários. Tem várias. Um dia a gente foi fazer uma distribuição de um convite, cara. Esse, assim, a gente há alguns anos ali na rua Guaicurus ali, 3.500 mulheres, cara. E semanalmente a gente estava lá. O tio Pedro tá lá até hoje, né? Cara, ali foi um desafio, né? Falo desafios ali, mas a gente viu muito a redenção também, né? Mas uma história engraçada ali, vamos fazer, né? Descontrair. Acho que tava o Kelson, hoje o Kelson tá lá na Tailândia, né? Tailândia. E a gente foi fazer aquela abordagem semanalmente, tá? E aí a gente... uma moça que ia sempre com a gente falou assim, cara, eu posso levar meu marido ou noivo, um negócio assim, pode, tá. E aí o Kelson me identificou muito com a mulher lá, que ela era de Goiânia, ele também é de Goiânia, né? O Kelson ali discipulando ela, falando de Jesus, e aí chegou o cara, né, olhando e falou assim, cara, pra mulher, né, falou assim, qual que é o teu objetivo de vida? Qual que é o teu sonho? E aí a mulher vira para ele e diz, ter um salão de beleza. E o cara assim, continua trabalhando duro. Você vai conseguir. Então, assim, tem muita história de crente indo para evangelismo, assim, que depois a gente tem que escrever um livro sobre isso, né? As gafes, né, dos crentes, né, cara? O Kelson olhou assim pra mim e falou assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu tive o prazer de conhecer o Kel. É? Tem 2 amigos que estão indo pra lá agora. Segunda-feira estão indo pra Tailândia servir no projeto do Kel lá. Cara, benção demais, Kel. Ele é lindão. Pô, sério, Deus pega vocês, a gente, que era muito louco, salva, né? Mas eu acho que assim, Deus usa a nossa essência, né? Claro. Deus usa a essência que você tem, Ele aperfeiçoa ela, lógico, para o projeto dele, para os planos dele, mas Ele não arranca essa essência, porque senão você não tinha uns caras desse, você não tinha uma tropa louca dessa, né? É sério. Eu fico vendo, eu entreguei muito alimento ali no viaduto ali da Santa Teresa? Não, aquele outro que liga para o Padre Eustáquio em Belo Horizonte. Então, você lembra da Ana Luísa, as arquitetas? A gente fazia o lanche e ia lá para os moradores de rua, que eles dormiam todos ali. E ali, cara, eu falei assim, cara, eu conheci cada pessoa ali durante 2 anos, nós fizemos aquele trabalho. E muita gente só ia uma vez. Era muito confronto que eles viam ali. As crianças, né, cara, gente doente, puxando aqueles carrinhos enormes de papelão. E eu lembro de muita gente que ia ali uma vez só e sumia. Você ligar aí, você vai, nunca mais. Só quem anda com Jesus tem história para contar. Sem dúvida. Né? Então, Mas eu fico muito feliz de Deus ter te preservado nisso, ter te mantido nesse caminho. Tá aí o Felipe agora, né, começou, né, e vai longe, né, Sérgio? Vai, em nome de Jesus, se ele voltar, ele vai mandar só de volta, só passagem de ida, né? Para não voltar. Mas é isso, acho que é um privilégio estar aí ouvindo histórias. Tem pouco tempo ainda, mas tem histórias ainda, mas quem sabe no próximo, né? Próximo podcast aí do quinto pode ser histórias de missionários. Aí você conhecer as loucuras, você vê muita coisa doida, vê muita coisa séria. Muito milagre também. Muita coisa boa, mas acho que é bom a gente talvez depois, quem sabe, em outra oportunidade, ouvir essas histórias, né? Outros missionários estão aí. Mas eu vou contar um engraçado pra gente ir caminhando aí, que é que cheguei na base, novo ainda, né? Em missões e tal. E aí vai aprendendo, né? Aí, galera, ó, esse aqui, bem-vindo às nações, cara. E aí era uma fossa, né, mano? Eu já era obreiro. E aí limpar a fossa, cara. Aí eu falei, não, mano, isso aqui é nações. E aí a gente brincava com isso.
os alunos chegavam e falavam, bem-vindo às nações, vem pra cá. Cara, é choque, a galera fica em choque. Nossa, mas eu queria ir para a África, eu queria ir para o país. Não, mas é aqui que se constrói um missionário, né? Então, história engraçada, mas que forja o caráter, né, da gente, de ver que isso faz parte, é importante, né? Uma história aí também partilhando, não tão engraçada quanto a do Célio. Não, mas essa de foto era... Mas é isso, assim, eu acho que bênção demais ouvir histórias e estar junto aí, né? Se você não lava nem a panela, né, a vasilha, né, o prato que é para... Quem dirá lavar os pés, né? Exatamente. De quem está lá. E você falando que as pessoas vão, né? Chegam lá, voltam uma vez. É a história de um sábio chamado Jesus. Já tinha falado do bom samaritano. A gente constantemente passa. Às vezes vai uma vez, às vezes leva até lá para a pensão e vaza. Mas a gente às vezes não quer vir curar as feridas, né? A igreja precisa despertar já ainda, engajando no assunto, de abrir os olhos para curar feridas. Não, Lavar pés, né? eu fiquei, foram 2 anos na Planet, né? Construí um galpão, pista de skate, rapel, lugar para as bandas tocarem e tal. Aí para, aí depois volta mais 4 anos. Paz, a solidão de um missionário ou do trabalho nas tribos urbanas é muito grande, né? Eu lembro de crentes tatuadores, né? Que assim eram tão malhados na igreja, criticados, né? Os caras pintavam cabelo de azul, aí pronto, aí acabou, filho. Aí o estilo, né? Se não se encaixa no padrão, é descartado, ou tá fora, ou é excluído. Isso é muito difícil, né? O missionário é o cara que trabalha, parece que ele vai aonde a igreja não está tão disposta. Mas não tem essa divisão, a igreja é uma só, né? A igreja é uma só. Bom, gente, eu quero agradecer a presença sua aqui, viu, Célio? Muito obrigado, né? Para quem não sabe, os 2 filhos do Célio moram aqui em Uberlândia. Tá aqui do lado ali, assistindo. E eu conheci a Zoé Neném. Aham. Agora eu vi ela aqui, uma mocinha tão linda, né? Aham, O missionária Gael também né? está aí, né? Uma bênção muito grande poder reencontrar. Felipe, a gente está aí junto, eu gosto demais. Felipe nem imaginava o rumo que Deus ia dar para ele. Né? 4 anos passaram e o Felipe está aqui agora completamente numa imersão, né, em missões. Eu fico muito feliz. Gente, muito obrigado, viu? Bom, e para você que nos acompanhou até agora, espero que nós teremos mais, com a graça de Deus. Muito obrigado, compartilhe, né? E você tem aí um canal aberto para a nossa igreja, e o QuintaCast é só um canal para transmitir a graça e que Deus tem feito em nós, através de nós e através de tantas outras pessoas como você conheceu aqui hoje. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia.